sou o Dr. Caio Cariena, ortodontista, trabalho com a filosofia de braços autoligados e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês no nosso canal, aos colegas que estão enviando mensagens, participando do nosso grupo de WhatsApp, Está sendo muito bacana, muito proveitoso. Bom, no dia de hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como nós procedemos em relação à montagem de um aparelho ortodôntico, na filosofia autoligada, diante a um caso com apinhamento severo. Observe esta paciente. Essa paciente é uma paciente orofacial, ela tem um bom perfil, o ângulo está normal, os lábios têm um bom volume, ela tem vedaamento labial, a nossa análise é todinha facial, E diante dessa análise facial que nós realizamos, é uma paciente que nós não deveríamos fazer extrações dentárias. Observe que diante dessa análise, nós, quando olhamos a parte interna, verificamos um grande apinhamento dentário, tanto no arco superior como também no arco inferior. O dente 22 está totalmente bloqueado. No arco inferior, a gente observa o dente 34, a face mesial dele em contato com a face distal do elemento 32, bloqueando completamente o elemento 33. Quer dizer, é um grande apinhamento, tanto no arco superior como também no arco inferior. Mas, como eu disse a vocês, a nossa equipe trabalha avaliando a face do paciente. E nesta face mostrou para nós que nós não deveríamos tratar com extrações. Então, na ortodontia autoligada, nós temos recursos biomecânicos, fios supraelásticos, protocolos adequados para apinhamento severo, controle com elásticos ou MPO, enfim, eu tenho que buscar, de acordo com toda essa gama de recurso, como tratar essa paciente, dissolver completamente esse apinhamento dentário sem a necessidade de extração. Sendo assim, eu quero que vocês acompanhem, gostaria que vocês acompanhassem os 11 passos iniciais que o meu irmão, Glauber Cariena, passou para vocês nos vídeos anteriores. Esses 11 passos são importantíssimos para que nós possamos entender como potencializar um sistema sem criar riscos de grandes inclinações, de grandes efeitos indesejáveis. Observe que interessante. A partir desse momento, eu começo a observar que o meu apinhamento, eu não quero que ele dissolva com inclinações anteriores. Isso seria horrível para o perfil dessa paciente. Em sistema autoligado, eu confio completamente nos meus lábios, meu efeito lip pumper. E eu quero que esse apinhamento ele se dissolva para o lado e para trás. Para isso, existe um protocolo que nós avaliamos no corredor bucal escuro da nossa paciente. Se o corredor bucal está escuro, nós trabalhamos com a expansão. Se ele está preenchido, nós trabalhamos com o desgaste. Com essa paciente, nós vamos trabalhar com os dois. Nós vamos preparar para uma expansão dentro alveolar e também vamos fazer alguns desgastes nesses dentes de pré a pré-molar. Como eu disse a vocês, nós também nos avaliamos em relação ao eixo Y de crescimento em relação ao nosso longo eixo decisivo superior. É importantíssimo para nós entendermos como que vai ser a dinâmica das nossas peças, Se serão peças que terão torques positivos ou torques negativos. Eu avalio então qual que é a minha dificuldade biomecânica, qual que será o recurso biomecânico que eu vou utilizar, o que esse recurso biomecânico pode trazer de efeito negativo ou positivo para esse meu incisivo superior. E eu tenho que entender que eu tenho que trabalhar com ele em paralelo, terminar com ele em paralelo. Então, se eu tenho a tendência decisiva de uma ligeira projeção, de acordo com a minha biomecânica, eu já tenho que trabalhar com esses dentes, com esses brackets, com torques negativos. Bom, ela se encontra com incisivo paralelo, incisivo superior está paralelo ao eixo Y de crescimento. Eu tenho um grande apinhamento dentário. Como eu sei que o meu fio 12, na hora que eu passar de acordo com esses apinhamentos, ele vai ter tendência de grandes inclinações nesses meus dentes, eu trabalho com os torques negativos superiores. A panorâmica da paciente, presença dos terceiros molares, as raízes estão ótimas, a parte óssea também, tudo tranquilo, E aqui nós começamos a nossa montagem do nosso aparelho. Como ela é uma paciente que tem uma tendência de crescimento vertical, ela não tem curva de SP presente, eu tenho que fazer uma desoclusão. A minha desoclusão foi lá atrás, lá no segundo molar superior, na cúspide palatina do segundo molar superior. Nós colamos todos os dentes
como diz o nosso 11 passos, né, para a ortodontia autoligada. Estou com um fio 12, é o fio de escolha para um apiamento severo, e observe, as minhas peças, né, de lateral a lateral superior, elas devem estar giradas. O conceito linha traz mais 20, sendo assim eu terei menos 20. Se eu tiver na primeira fase uma tendência de inclinação dos meus dentes para vestibular, quando eu entrar com o fio 14 por 25, esse meu torque negativo da peça vai começar a reposicionar esse meu dente, caso eu tenha perdido um pouquinho, né, e tenha, infelizmente, inclinado um pouco esses elementos dentários. Nos inferiores trabalhamos com mais 5, colamos todos os dentes, porém começamos a entender os efeitos Notting e efeitos Biden. Se eu colo esse meu canino corretamente, eu tenho uma tendência de um S, que é um efeito Notting, uma tendência de inclinação, né, desses dentes inferiores, então seria nada benéfico. Então eu colo esse meu bracket um pouquinho mais à ponta, diminuindo esse meu S, esse meu efeito Notting, transformando o mesmo em efeito Biden. Tenho uma ligeira preocupação em não criar grande atrito ou grande curva nesse arco dentário. Eu coloco um amarrilho na minha peça elemento 32 apenas para estimular a mesma. Já no meu elemento 22, que é o elemento que está totalmente sem espaço, está palatinizado, né, cruzado em relação ao arco inferior, eu realizo o meu bite block posterior para ter uma desoclusão. Como não tem possibilidade de colar uma peça, fiz um acessório, colei lá uma resininha com um amarrilho em gota, né, e apenas passei esse meu fio para estimular todo o alvéolo de todos os dentes para desenvolver e diluir o apinhamento dentário. Pois bem, aqui está a mordida da paciente em desoclusão para facilitar descruzar tanto o elemento 12 como principalmente o elemento 22. Uma vista lateral do lado direito, as peças notem, observem, né, que o elemento 12 ela está invertida. Minhas peças do lado esquerdo, também uso um recurso para evitar emergências. Como eu tenho meus segundos molares bem nivelados, eu não levo o meu fio 0,12 até o segundo molar para evitar que o mesmo escape acabe ferindo o paciente, criando uma consulta de emergência. Olha como eu diminuo o efeito Notting quando minha peça é um pouco mais acima, porém estimulo todos os dentes a se desenvolverem e diluir esse apiamento. Ótimo, excelente. Mas será que é apenas isso? Claro que não. Essa é a montagem inicial, mas eu sei que essa montagem inicial pode trazer alguns efeitos não tão benéficos, então eu utilizo recursos como elásticos noturnos para ancoragem, para que nós possamos, nesse sentido, trabalhar com a paciente movimentando os dentes e ancorando os mesmos. Uso um elástico trapézio, que é um elástico indicado para mordida aberta anterior. Eu não tenho uma mordida aberta, mas eu quero prevenir a mesma. Esse elástico deveria ser 2 superiores contra os 4 inferiores. Como eu tenho um grande apinhamento dentário, eu acabo utilizando um elástico 5,16 médio em formato D-Box. Tenho um botão palatino aqui no nosso elemento 12. Estou utilizando um elástico 3,16 médio para auxiliar a descruzar esse dente. Observem aqui, como eu tenho aqui um efeito para auxiliar a descruzar o elemento número 12. E do lado oposto eu utilizo um elástico, né, um elástico 1/4 médio no nosso pré-molar, no nosso elemento 34, para auxiliar a ancoragem do mesmo. Então entendam, é importantíssimo que eu tenha uma precisão de colagem, que eu avalie quais serão as tensões desse meu fio. Eu não posso abrir mão nessa fase inicial, né, de potencializar todinho o sistema para auxiliar na diluição deste apinhamento dentário. Isso vai ser muito importante nessa fase inicial, para que nós possamos, de 4 a 6 meses, ter um grande resultado. Uma outra coisa muito importante é nós lembrarmos que eu utilizo elásticos ou para a movimentação dentária, ou também utilizo elásticos como ancoragem. Nesta moça, né, neste caso clínico específico, eu estou utilizando toda essa gama de elásticos noturnos, para ancoragem, para evitar que eu tenha efeitos, né, e auxiliar e dar tempo de ter uma adaptação transversal desse arco na diluição desse apinhamento.
Bom, eu gostaria que vocês acompanhassem o nosso canal. Nós teremos vários vídeos dando sequência em caso clínico, vídeos exemplificando, né, classe 2, classe 3, trazendo para vocês todos os passos de como nós devemos proceder em relação a esta filosofia. Para quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, acompanhe, né, os nossos vídeos semanais e envie e-mails, envie para a gente sua pergunta via WhatsApp, será um prazer respondê-la. Gostaria de desejar um grande abraço a todos e até a próxima. O meu muito obrigado.